Indo então pra metodologia que você criou, como é que você criou o Sexy Canvas? Você foi já percebendo coisas e hackeando a mente humana? Quero saber como é que você hackeou a mente humana pra criar uma metodologia tão assertiva assim. O primeiro passo, quando eu fui presidente da Associação Brasileira de Startups em 2015, durante um ano, né? E como eu falei, pô, tô aqui nas empresas mais fodonas, mais interessantes, não só as brasileiras, como presidente da Associação Brasileira de Startups, você também interage com os outros presidentes de associações de startups do mundo, vai em eventos em São Francisco, falei, pô, tô no lugar certo para entender por que essas empresinhas tão pequenas, tão ágeis, dão tão certo. E foi quando eu percebi, me repetindo, que elas não tinham uma fórmula de dar certo, era cria um produto mínimo viável e põe o cliente para testar. E aí foi quando eu criei o enunciado do meu problema, que era, nós vivemos no capitalismo, nós temos que criar startups, produtos, sites, empresas, experiências, seja um restaurante também, não vale só para tecnologia. Sei lá, você vai abrir um restaurante, uma padaria, você quer que ele dê certo. E quanto mais empresas dão certo num ambiente do seu país, desse capitalismo que a gente está falando, melhor será o capitalismo. Mais empresas oferecerão empregos, mais renda, até um discurso político de emprego e renda, só que não tinha nada que otimizasse isso. Então eu falei, cara, não é possível, e não é possível que as pessoas não questionem isso, né? Tipo assim, para ir para Marte tem muito cálculo matemático e muita física. E para criar uma empresa de sucesso? Não tem. As empresas surgiam assim, vamos criar o peixe urbano. Por que criou o peixe urbano? Porque viu o Groupon dando certo lá fora e copiou. O próprio Instagram, quando começou, ele não era o que é um Instagram hoje. Ele vai tentando, vai ouvindo o cliente. Demora, às vezes, 23 rounds de mudança para dar certo. Eu percebi. Isso não é otimizado. Então, nessa hora eu falei, existe um gap de se criar uma teoria nessa direção. Aí eu falei, bom, vou tentar estudar as indústrias. Aí comecei a tentar estudar a indústria de startups, que foi meu primeiro passo, é onde eu morava. Então, o meu primeiro projeto chamava Sexy Startups. Não era Sexy Canvas, era Sexy Startups. E por que sexy? Sexy vem em uma homenagem à teoria da sexualidade de Freud, que é a base do meu trabalho, tal. E também tem a ver com sexo, não vou negar. Mas não sexo, tipo, óbvio, de transar e coito, e diretamente isso. Mas o sexo de Darwin, no sentido que a espécie que tem mais sucesso é a espécie que tem mais cruzamento de gameta, mais cruzamento de DNA mesmo, tá? Então, a espécie que conseguir procriar mais e mais vai ser a espécie que vai gerar ou indivíduos com câncer que vão morrer, ou indivíduos com mutações genéticas que vão dar certo. Então, por exemplo, uma espécie de macaquinhos que procria muito, talvez um dia brote um macaquinho com um dedo mindinho gigante, que no início vai até ser zoado pelos outros macaquinhos, falando, lá, o macaquinho do mindinho gigante. Só que no inverno ele vai enfiar esse dedo no tronco da árvore e vai conseguir puxar 15 formigas. E os outros macaquinhos no inverno vão ficar com frio e com fome. Então, de repente, esse macaquinho do dedo grande vai prosperar, vai acabar tendo mais chance de procriar, passando essa genética do dedo errado, que acaba sendo o dedo certo, no sentido de se alimentar melhor. Então, dentro de Darwin e da teoria da evolução das espécies, quanto mais sexo, quanto mais procriação, mais sucesso tem uma espécie. E não por acaso que a gente só é premiado biologicamente numa única situação, que é na situação do orgasmo. Sim. Então, por que nós sentimos o que a gente sente no orgasmo, que é a melhor sensação de todas possíveis, pagas ou não pagas que tem por aí, com o orgasmo? Porque a nossa biologia falando transe, goze, procrie, entendeu? Então o sexy vem da teoria da sexualidade de Freud e vem dessa homenagem às espécies que mais procriam, e dela deriva todas as sensações do sexy canvas, tá? Não é que o sexy canvas as pessoas acham, sexy canvas é tipo propaganda de cerveja, né? Põe a mulher gostosa, ou põe o peito, ou fala de putaria que vai vender mais, ou cria essas novas empresas de crepe, que tem crepe no formato de pau ou de buceta. Eu vou falar assim aqui nesse podcast, tá, galera? Que aí vai vender mais. Também vende mais, mas não é só isso. O sexy canvas é composto de 14 itens e um deles é a luxúria, tá? Mas o sexy vem daí. Show. Então eu comecei a estudar como que eu poderia responder essa pergunta de o que encanta o humano, como criar coisas que verdadeiramente encantam. E aí eu tive uma pesquisa gigante que passou por Charles Darwin, teoria da evolução das espécies, história natural, os hominídeos mais antigos, neandertais. Comecei a estudar também muitos filósofos, porque os filósofos, o que eles fazem? Eles questionam como que a sociedade pode ser melhor para o humano em geral, e não para as grandes classes dominantes. Então, eles já questionavam como a cabeça humana funciona e é agradada, assim como Freud, só que ele questionava muito mais como entender a cabeça humana para clinicar, para curar. Mesmo assim, me interessou tudo.
Então foram filósofos, foram muitos psicólogos, história natural, como eu falei, teoria da evolução, gatilhos da COP. Também fui estudar muito gatilhos da COP, porque de uma certa forma eles também respondiam o que faz o humano comprar, o que faz o humano se apaixonar, se interessar e querer comprar logo. Também estudei o Prêmio Nobel de 2017, o Richard Thaler e o Daniel Kahneman, que estudam sobre Behavior Economics, que é o comportamento de consumo que existe em cada um, e fui pegar esse negócio todo para ver se tinha um santo grau escondido que resumia tudo, e depois de 11 anos eu consegui chegar nesse santo grau, que são esses 14 itens que moram dentro do Sexy Canvas. Eu não sei nem qual foi a sua primeira pergunta, acho que eu respondi mais 8 depois dessa, mas acho que foi isso mesmo, sim, né? Foi como foi você... esse o caminho como conseguiu pesquisa. hackear Legal. a mente. Aproveitando que você falou que são 14 tópicos que estão aí dentro deles, pra gente que já deu uma olhada, o Sexy Canvas teve inspiração nos 7 pecados capitais? Totalmente. O que eu percebi? Eu fui tentando... Primeiro, vou contar um pouco, a gente tem tempo, vou contar um pouco da cronologia. Primeiro cara que eu fui estudar foi Freud. Freud é a base de quase todas as teorias da cabeça humana, seja meio que depois vem Lacan, veio Jung e veio outros psicólogos famosos. Ai, que legal, adoro esse assunto. Eles todos seguiram Freud de uma certa forma. E o Freud, ele, acho que em resumo de psicanálise em 30 segundos, ele separa a nossa cabeça em ego, id e superego. Id é id mesmo, tá? O que é o id? É o nosso bicho-homem. Então, tipo, se fosse atender somente o meu bicho-homem, eu nem estaria aqui. Ou então eu estaria aqui pelado. Eu estaria aqui pelado batendo nas pessoas. Ou sei lá, estuprando gente. É horrível falar isso. Tô citando de um ser animal mesmo. Então o id é o bicho egoísta que só pensa em si. Então se a máscara de oxigênio cai, o id fala assim, primeiro em você, até pra depois você salvar a sua criança, entendeu? Então o id, segundo Freud, é a nossa punção mais basal de bicho, tá? Só que como a gente vive em sociedade, passou a existir o superego. O que é o superego? Menino, não faz isso, tá errado. Pega o seu brinquedo e empresta pras outras crianças. Menina, não dá no primeiro encontro, que isso é coisa de menina errada. Aí colégio, igreja, moral e bons costumes, religiões em geral, são os responsáveis por pegar esse bicho homem natural que tem vontade, que grita uau, que tem tesão, que goza, que é o id, e falar, ei, a vida não é mais animal assim, não é bagunça. Pense no outro, se vista, não roube, não mate. Aí tudo vem, o superego é servido pela moral e bons costumes, pelos 10 mandamentos, pelos 7 pecados capitais. Princípios éticos e tudo mais. Princípios éticos, leis, né? Leis do governo e tudo mais. E o ego, pra Freud, é o cara que faz o meio de campo. Então o ego fala assim, ô id, vamos dizer assim, vou dar um exemplo bem animal. Você quer transar com aquela menina, lá na balada. O id ia chegar e bater com um pau na cabeça dela, desmaiar, levar ela pro banheiro e transar. De novo, galera, não tô fazendo nenhuma apologia ao estupro, não façam isso, é horrível mesmo. Mas esse é o id, ele quer, ele faz. Segundo Freud. Segundo Freud. E aí o superego fala, não bata um pau na cabeça dela, isso é errado em termos éticos, isso você vai preso, você vai ter um cerceamento de liberdade, que é muito importante ao id, o id não gosta de não ser livre. E aí o que o ego faz? Pera, paga uma janta, fala uma piadinha engraçada, usa sua lábia com ela, sei lá, paga um sushi. Tô sendo bem, um exemplo até meio machista, não reparem que é só didática aqui, tá? E aí, de repente, você acaba conseguindo transar, que é uma das coisas que dão vontade, sem ser preso. E se bobear, você até vai namorar, vai transar mais vezes, sei lá. Então o ego faz esse trabalho entre o id e o superego. E eu comecei a perceber que só no id tem o orgasmo, por exemplo, como eu falei. Só no id tem o vício. As pessoas se viciam em drogas, em games, em comida, que são coisas do bicho homem. Elas não se viciam em fazer o bem, por exemplo. Você não vai ver nunca um cara na frente de um banco de sangue, 5:30 da manhã, falando assim, mano, na moral, que horas abre o banco de sangue? Quero doar sangue agora, fudeu, virei à noite. Cara, quero doar sangue, abre aí a porta, quero doar sangue. Não tem vício no superego. E se eu tava pesquisando uma coisa que viciava as pessoas, que encantava as pessoas, que dava memórias quase orgásticas nas pessoas, o id me parecia o lugar certo. E eu comecei a tentar aplicar a teoria do Freud pura, isso foi em 2012, quando eu comecei a fazer o Sex Startups, pra explicar o que encantava só com base no id. Então eu falei assim, Tinder, por exemplo. Tinder e explicando um pouco melhor, Freud fala muito sobre o falo e a castração, que seria o pau e a buceta, tá? De novo aqui eu vou falar o que eu quiser falar nesse podcast, que eu estou livre pra falar, que é o que ele chama de o falo e o não falo, a castração. E ele diz que muito do poder do homem e da humanidade está no pênis, e ele também fala muito sobre essa questão, em resumo, se eu pudesse resumir não academicamente Freud, é o id, ego, superego, e tudo que interessa ao humano tem a ver com poder e transância. Então, se você tem um produto que permite ao humano transar, ou permite ele se sentir poderoso ou melhor que os outros, era uma boa pista pro meu trabalho dentro do Sexy Canvas. E aí eu fui testar, por exemplo, o Tinder. Então, o Tinder
ele te permite ser transante, né? Não vamos nem perder tempo explicando por quê, mas não é só transante, é poderoso também. Eu não saio de casa, não tenho que tomar banho, não tenho que gastar tempo, me maquiar ou sei lá o quê. E eu começo a falar assim, digamos que eu não era o rei da balada já, mas agora eu sou. Eu falo, essa menina não me merece. Essa menina não parece interessante, não vou permitir que me conheça. Essa aqui vou dar uma chance que tenha o prazer da minha companhia. É um lugar de potência, é um lugar de potência que essa pessoa não tinha. Então comecei a explicar aplicativos de sucesso usando só id, superego, potência e transância. E aí começou a dar certo pro Uber, começou a dar certo pro Instagram, porque pro Instagram você postava uma coisa, era muito curtido, muito compartilhado, você sentiu o quê? Fodão, poder. E fora que tinha transância também no Instagram, né? O Instagram no direct também era uma máquina tipo um Tinder. E tudo começou a fazer sentido até que eu parei no McDonald's.